Olá, seja muito bem-vindo à Escola do Empreendedor. Na aula de hoje, pessoal, nós vamos falar um pouquinho sobre gestão de pessoas. Vimos na aula passada sobre produção, gestão e marketing. Então, vamos começar agora a desenvolver a linha de raciocínio em cima da gestão de pessoas. Dentro da empresa, a principal pessoa, se você é um empreendedor individual ou se você é o dono do negócio, para que você seja um empreendedor de sucesso, tenha crescimento e a sua empresa ela possa realmente estar em fase de constante crescimento, você precisa desenvolver o seu mindset e eliminar todos os bloqueios que porventura ainda existam na sua vida, estão impedindo o crescimento do seu negócio. Por isso, nós vamos começar hoje a segunda aula falando identidade e propósito. Quem é você? Esse é o primeiro pilar. Mas antes de entrar nesse assunto, eu vou abrir aqui a tela do meu computador e vou te mostrar um quadrante com 4 coisas que são fundamentais para a gente começar aqui a nossa linha de raciocínio. Cláudio, mas essas aulas estão muito teóricas. Essas teorias, elas são importantes para que você tenha conceitos. Com esses conceitos, veja bem, na aula passada nós falamos em produção, gestão e marketing. E eu falei que cada pilar desse tem vários assuntos. Então você está olhando um guarda-chuva. Nesse guarda-chuva você tem aí 3 pilares, ou nessa construção você tem os 3 pilares. E agora a gente vai começar a desenvolver esses pilares. E aí você vai perceber que tem coisas que você precisa melhorar. Outras você já está tudo certo, né? Então nós vamos buscar esse desenvolvimento através de tarefas, livros, leitura, exercício e aplicação prática. Vamos lá então para a tela do meu computador? Muito bem, aqui na tela do meu computador você está vendo aí um quadro com 4 letras. São 4 quadrantes, mas é muito simples. Eu quero que você fixe isso, né? Se possível, tira um print, bate uma foto, escreve aí no seu caderninho, anota esses 4 quadrantes aqui e escreve o que significa cada letra. Vamos para a primeira letra aqui, começando aqui por esse quadrante da parte de baixo. Letra C, que pode ser cérebro, que pode ser crenças. Quando você vai executar um projeto, um plano, alguma coisa, tudo começa na nossa mente, tá? Então é cerebral, é planejamento, é imaginação. Então vamos imaginar a primeira palavra aqui como cérebro. Tudo começa na sua mente. Depois que você iniciou alguma coisa, você precisa verificar o seu potencial. Cláudio, o que é esse potencial? Então você vai analisar ferramentas, condições para realizar aquele seu projeto. Se fosse, por exemplo, a planta de uma casa, o projeto de uma casa, você teria que ter a planta. Você teria que ter o desenho daquele projeto. Tá? No caso de miniaturas de madeiras, como a gente está aqui, a grande maioria, dentro desse projeto MDC, seria o quê? Você ter na sua mão o PDF com o desenho das peças para você realizar aquelas peças. Então, você precisa de um projeto. Só que antes do projeto, alguém criou, alguém mentalizou, alguém desenvolveu aquilo que estava na imaginação e colocou no papel. Então, você tem uma crença, um plano, um projeto, você tem um potencial que te dá a condição de realizar. Para realizar, é preciso agir. Muita gente para nesse ponto. Por quê? Ele tem, alguém criou, né, um projeto, alguém entregou esse projeto para ele ler esse desenho, só que falta ele ter as ferramentas para entrar em ação. Será que é ferramenta que está faltando? Ou será que está faltando desenvolvimento mental, espiritual e físico? É isso que a gente vai estudar. E você vai chegar em um resultado. Então, muita gente está só no resultado, mas ele não desenvolve uma crença, uma mentalidade empreendedora, ele não tem as ferramentas adequadas e ele não age. Então, nós vamos descobrir daqui para frente quais são os pilares importantes para você ter esse resultado. Então, não adianta, não basta eu buscar simplesmente o resultado, certo? Tem gente que está só atrás do dinheiro, só atrás do resultado, mas ele não desenvolve isso e nem isso. Talvez você esteja desenvolvendo os 3 e está tendo resultado, mas quer ter resultados melhores, tem que melhorar as crenças, tem que melhorar o potencial, tem que agir mais. Quando é este círculo aqui, ó, ele estiver girando constantemente, essa roda, é a roda do crescimento. Aí você vai chegar aos resultados que você está almejando. Então, nós vamos agora para outra lâmina e vamos buscar entender melhor do que é que eu estou falando, tá bom? Escreveu isso aí? Anotou? Bate um print dessa tela, tira um print dessa tela,
para você fixar bem isso aqui ou escreve isso num caderninho. Crença, potencial, ação e resultado. Vamos para a próxima tela, então. Muito bem, agora eu tenho aqui nas minhas mãos esse quadro novo, você pode tirar um print também, e nós vamos primeiro entender quem é você. Então, nós falamos naquele quadrante sobre crença, potencial, ação para você ter um resultado. Tem gente que fica só no resultado. Mas por que eu não estou tendo resultado? Primeiro, você tem que entender quem é você. Qual é a sua identidade? Se eu te perguntasse aqui, quem é você? Eu tenho quase certeza que a maioria iria responder assim: eu sou fulano de tal, eu sou marceneiro, eu sou professor, eu sou engenheiro, eu sou advogado, eu sou pedreiro, eu sou policial. Na verdade, todas essas coisas são funções. Você não é um médico, um dentista, um engenheiro, um administrador, um marceneiro. Você está isso por um período de tempo, mas interiormente você é uma pessoa, um ser humano, feito à imagem e semelhança do Criador. Quando você entender quem você é e qual é o teu propósito, ninguém te segura. Vamos lá. Quando eu chego numa empresa para fazer uma consultoria, eu pergunto qual é a missão da tua empresa. E nós vamos chegar na missão aqui, ó. Por quê? Se eu descubro quem eu sou e eu tenho um propósito, um chamado, qual é o meu chamado? Eu entendo a missão da minha empresa. Porque geralmente nos pequenos negócios, a empresa quem toca é você. Agora, você tem que ter uma missão. Você tem que ter algo escrito da sua empresa. Mas antes de nós chegarmos na sua empresa, vamos entender quem é você e qual é o seu propósito. Vamos buscar isso. Não é que é fácil, mas nós vamos buscar isso. A aula aqui é para você começar a refletir e entender que você precisa se conhecer melhor. Quando você se conhece melhor e entende aonde você está falhando, quais são os hábitos que estão te levando a não ter resultados, por exemplo, você vai mudar estes hábitos. Veja bem, o Einstein já dizia, se a gente não está tendo resultado e continua fazendo as mesmas coisas, vai ter o mesmo resultado. Ou é zero, ou é um resultado pequeno, porque eu estou fazendo as mesmas coisas. Mesmas ações, mesmos resultados. Se você está aqui na mentoria, é porque você tem alguma insatisfação. Você quer algo a mais. E você quer algo a mais, precisa começar a fazer algo diferente. Então, nós vamos entender primeiro, por que você ainda não está fazendo aquilo que deveria fazer para dar resultado? Algo está te impedindo. Então, primeiro, vamos entender quem é você? Na Bíblia, e agora eu vou puxar a Bíblia aqui sem falar de religião. Lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 26, está escrito lá que Deus ele fez todas as coisas e ele disse para o homem dominar sobre todas as coisas. Dominar é governar, é administrar, é fazer a gestão. Então, a primeira gestão que você precisa fazer é a gestão física, espiritual e emocional. Por isso que eu coloquei aqui, ó. O homem, ele é constituído de espírito, alma e corpo. E quando Deus criou os céus e a terra, ele colocou tudo à disposição do homem. E ele diz para o homem, agora você vai dominar sobre todas as coisas e fazer com que todas as coisas cresçam. E é isso. E Deus colocou abaixo do homem todos os animais, todos os recursos que existem na face da terra. Então, os recursos que existem na face da terra, eles não são escassos. A escassez, ela está dentro da nossa cabeça. Então, primeira coisa, quem é você? Você é a imagem e semelhança do Criador. Se você foi feito à imagem e semelhança do Criador, a tua imaginação é o limite. Ou seja, não existe limite para o homem. Ele tem que usar a sua imaginação. Então, vamos lá. Se você já se conhece um pouco melhor, e aí eu vou indicar livros, tarefas para você se conhecer um pouco melhor, para você entender que você tem um potencial gigantesco e você precisa descobrir esse potencial. Lembra lá daquele quadrinho? Crença, potencial, ação e resultado? Então, Cláudio, mas eu não tenho todo esse potencial. Tem, está tudo dentro de você. E é aí que nós temos que descobrir aonde que está o teu potencial e o que está impedindo esse potencial de entrar em ação e ter resultados e resultados cada vez maiores. Tá certo? Qual é a missão da sua empresa? Eu vou colocar aqui a missão da nossa empresa
Clube MDC, Clube Mestre dos Carrinhos. A nossa missão é transformar a vida das pessoas através da arte em madeira com miniaturas de carrinhos, tá? Esse é o nosso propósito, transformar a vida das pessoas através de um treinamento, de um curso e agora também da mentoria. Então, nós estamos evoluindo, já estamos há bastante tempo na internet e nós queremos melhorar cada vez mais, aprimorando o nosso leque de ações para que o nosso público, o nosso aluno, né, os nossos mestres, eles possam estar cada vez mais desenvolvidos e tendo cada vez resultados maiores. Para que eles tenham resultados maiores, nós precisamos entregar mais conteúdo de qualidade e treinar essas pessoas para que elas cresçam e tenham explosões de resultados financeiros, físicos e espirituais. Então, quando eu falo de riqueza, e nós vamos chegar lá, eu não estou falando de riqueza apenas dinheiro, tá aqui, ó. Riqueza não é apenas dinheiro, tá? Então, tudo começa com você entender um pouco mais quem é você, qual é o seu propósito, o seu chamado, e, posteriormente, claro que você tem os seus propósitos, você tem os seus objetivos traçados. E a gente vai aprender a escrever isso. E qual é a missão da sua empresa? Então, quando eu passo por algumas empresas fazendo consultoria, mentoria, e eu pergunto para o empresário, qual é a missão da tua empresa? Ah, é dar lucro, é ganhar dinheiro. Não. Isso é uma consequência de um trabalho desenvolvido porque você tem um propósito. Então, se você tem um propósito de alcançar e transformar a vida das pessoas, e você tem conteúdo para elas, elas vão te pagar. Então, é uma consequência de um trabalho que você entrega. Você está entregando um bom trabalho, você vai colher os frutos, tá certo? Então, nós vamos começar aqui com a palavra sabedoria. Ó, sabedoria. O que é sabedoria, Cláudio? Ela é horizontal ou ela pode ser vertical? Sabedoria horizontal é aquilo que você entrega para as outras pessoas para alcançar o teu propósito. Sabedoria vertical é aquilo que você recebe do alto, através das tuas crenças e também do teu contato com o Criador do universo. Quando você recebe da fonte, você faz o download, né? E você transmite isso para outras pessoas. Então, a sabedoria você vai buscar na fonte. Onde é que eu busco a minha sabedoria? Na Bíblia, em livros, em cursos, em estudos que eu faço. Então, eu leio vários livros, eu tenho vários cursos, eu recebo isso de onde? De outras pessoas, na horizontal. Essas pessoas receberam na vertical, receberam de Deus. Porque cada pessoa tem uma intimidade com o Criador do universo, tem um código que ele recebe. Então, por exemplo, o Júlio Lima recebeu o projeto, transmitiu isso para o papel, através de videoaulas, ele recebeu do alto, está transmitindo na horizontal para outras pessoas. E vocês estão aprendendo. Aqui na mentoria, eu recebo as minhas informações do alto, né, de outros também na horizontal, transmito para vocês na horizontal. Vocês recebem e vocês vão compartilhar essas informações com outras pessoas. Então, sabedoria, ela vem do alto, mas ela vem da vertical, ela vem do Criador, mas ela pode vir também na horizontal de outras pessoas que também receberam do Criador. Então, nós acabamos sendo uma rede de disseminação de informação. Então, a sabedoria são dados, informações e conhecimento. Agora, se você tem dados, se você tem informação e você tem conhecimento, mas não transmite, não transborda, não leva para outras pessoas, para que serve esse conhecimento? Ele fica na gaveta e você não alcança o seu propósito, você não alcança o seu objetivo, você não alcança a sua missão. É dentro desse sentido, tá bom? Onde é que nós vamos buscar muita sabedoria aqui? Na Bíblia, em livros, em vídeos, exemplos de outros empreendedores. Por quê? Se eu me espelhar em outros empreendedores, se eu me espelho na Bíblia, que é a palavra de Deus, sem falar aqui em religião, eu vou o quê? Absorver esse conhecimento e eu vou mudar meus hábitos, as minhas ações e eu vou ter resultados novos, tá bom? E quando eu jogo isso, quando eu transmito isso para outras pessoas, eu estou transbordando. Esse meu transbordo faz com que eu cresça, porque aquilo que você lê, você aprende, você vê, aprende muito mais, e aquilo que você ensina, você aprende muito mais, chega na casa de 70%. 70%. Então, se eu escuto alguma coisa, eu aprendo. Mas se eu estou vendo, escutando, estou aprendendo mais. E se eu estou ensinando, eu aprendo muito mais, 70%. Porque eu absorvi aquele conhecimento para poder ensinar. E aí, quando eu transbordo, quando eu ensino, eu aprendo muito mais. Fechou? A prosperidade. Cláudio, o que é prosperidade? Aqui tem muita gente que confunde. O que é uma pessoa próspera? Prosperidade é crescimento. Olha, eu coloquei aqui embaixo. Prosperidade é crescer, é mover. Quando você está crescendo, quando você está se movendo, você está sendo próspero.
Agora, se você está parado, estagnado, você está improdutivo. Pobreza é improdutividade. Riqueza, né? Prosperidade é crescimento. Então, se você entender esses três pilares, sabedoria, prosperidade, riqueza, você vai crescer e crescer muito. Vamos lá. Sabedoria, você recebe do alto. Prosperidade, você coloca na prática. Riqueza é o resultado. Riqueza não é só dinheiro, tá bom? Então, riqueza é a consequência. E a riqueza ela pode ser mental, física e espiritual. Por isso que eu coloquei aqui, ó, a riqueza ela é espírito, alma e corpo. Então, se você tem sabedoria, né? Você sabe quem você tem propósito, você tem a missão empresarial, você vai fazer o quê? Você vai crescer a sua empresa. Se ela está crescendo ano após ano, é porque você está se movimentando, agindo. Lembra lá daquele quadrinho? Crença, potencial, ação para chegar no resultado. O resultado é o quê? A riqueza. Essa riqueza ela vai ser o quê? Espiritual. Você vai ser uma pessoa mais inteligente emocionalmente. Você vai ser uma pessoa mais humana. Você vai ser uma pessoa que vai ajudar outras pessoas. E mesmo você fazendo isso, você vai crescer espiritualmente e também fisicamente. É claro que o dinheiro é uma consequência. Você vai ter mais dinheiro, mas você vai cuidar mais do seu corpo, da sua mente e da sua saúde. Isso é gestão pessoal. E tudo isso nós vamos aprofundando com tarefas e livros para que você seja uma pessoa em ação constante, com sabedoria crescente, com prosperidade, com muita riqueza. Quem pensa, enriquece. É um dos livros que eu vou indicar para você também. Muito obrigado por ter ficado até aqui nessa aula. E na próxima aula a gente vem com mais novidades. Até lá, grande abraço, fiquem todos com Deus. Valeu!